dia a todos e todas. O panorama desse curso, Construir uma Igreja Sinodal, ajuda-nos a focalizar um ponto de grande importância para o tema que me foi confiado. Nosso objetivo não é refletir sobre o sínodo em geral, em abstrato, nem permanecer no nível de uma descrição do processo de sínodo 21-24 atualmente em curso, mas focar nas características de modo de proceder de uma igreja constitutivamente sinodal. E assim, no meu caso, dado a questão da tomada de decisão profética, trata-se de aprofundar como um processo de discernimento e tomada de decisão, realizado de forma sinodal, pode ser autenticamente profética, que seja fonte de inspiração para aqueles que desejam anunciar o Evangelho no mundo de hoje. Nesta nossa pesquisa, o Sínodo 21 e 24, no entanto, é de qualquer forma um ponto de referência essencial sobre o qual se concentram as reflexões que proponho aqui. Há pelo menos 3 razões para isso. Em primeiro lugar, é um processo verdadeiramente complexo de discernimento em comum no nível de toda a Igreja. É a primeira vez que se realiza um sínodo geral ordinário depois da Episcopalis Communio, que transformou o sínodo de um evento circunscrito, uma assembleia de bispos, para um processo de escuta articulado em fases em que toda a igreja, todos na igreja, o povo de Deus, o colégio dos bispos, o bispo de Roma, eles estão realmente participando. Assim, o sínodo deixa de ser um encontro de bispos focados em produzir conclusões na forma de um documento sobre o assunto em discussão, para um processo em que o discernimento dos pastores se dá dentro de um processo eclesial mais amplo, que não pode ser ignorado. Como resultado, a ênfase do documento final, que não é mais o único produto, entre aspas, do sínodo, diminui e aumenta a ênfase nos processos eclesiais que são ativados em diferentes níveis, envolvendo uma pluralidade de figuras e que se cruzam em várias maneiras com a vida comum da Igreja, incluindo seus processos decisórios. Uma segunda razão pela qual o Sínodo 21-24 é importante é o seu conteúdo, porque seu tema é precisamente a Igreja Sinodal e, portanto, o processo de discernimento põe em questão as características de uma igreja sinodal. E aqui estão todos os documentos produzidos. Merece especial destaque o relatório de síntese da primeira reunião e o instrumento labores da primeira reunião. Cerca de um terço desses textos são dedicados a questões relativas ao exercício da autoridade dentro da igreja e, portanto, se cruzam com o tema dos processos de tomada de decisão. Então, tem algumas ideias. Nessas páginas, podemos traçar para a nossa reflexão. Uma terceira razão que faz o Sínodo 21-24 uma referência importante para nós é a metodologia que foi escolhida para realizá-lo. A reflexão, a pesquisa sobre o significado da sinodalidade, sobre como implementar essa dimensão constitutiva da Igreja, foi realizada de forma sinodal, ou seja, em coerência com seu próprio objetivo. Desde o início, as igrejas locais foram convidadas a promover experiências de sinodalidade e depois revê-las, avaliá-las, aprender com os sucessos, descobrir como corrigir o que não funcionou, etc. E é assim que funciona o Sínodo 21-24. Seu objetivo torna-se também um lugar para experimentar os processos de tomada de decisão e discernimento para a lógica sinodal, identificando os papéis envolvidos e suas respectivas funções. De fato, podemos descrevê-lo como uma série de processos e discernimentos articulados entre si, que nas diferentes fases envolveram diferentes sujeitos. O povo de Deus, como dissemos, o colégio episcopal e o bispo de Roma, cada um com a sua função. Um exemplo particularmente significativo é o papel de convocar esses processos sinodais, de validar seus resultados nos diferentes níveis diocesano, nacionais e continentais, que são confiados a cada um dos bispos, as conferências episcopais, que experimentam assim um modo particular de exercer autoridade dentro do povo de Deus.
Isso nos leva a 3 pontos que eu quero apresentar no decorrer dessa palestra sobre a tomada de decisões proféticas. Um processo de discernimento em uma chave sinodal. O primeiro ponto, refletindo sobre a experiência realizada, nos empurra para um estudo aprofundado que pode ser frutífero justamente na chave da qualidade profética do processo, que é um ponto dedicado ao valor da consulta e da participação em um processo decisório. Desde a sua constituição, de fato, o Sínodo dos Bispos tem tido um caráter puramente consultivo, exceto no caso que nunca aconteceu até agora, em que o Santo Padre concede à Assembleia uma faculdade deliberativa. Isso, se não simplesmente oferece os frutos de seu trabalho ao Papa. Mais uma razão pela qual a fase da consulta ao povo de Deus, que ocupa toda a Igreja há cerca de 2 anos e que desde o Sínodo 21 e 24 tem sido um dos elementos mais importantes, é desprovido de qualquer caráter deliberativo. Então, de que vale esse processo decisório se ele é apenas consultivo? Vivemos em uma cultura que tende a interpretar a tomada de decisão como um exercício de alguma forma de poder e autoridade, enfatizando em uma chave individualista o papel quase demiúrgico do tomador de decisão e colocando sobre seus ombros expectativas e responsabilidades muitas vezes desproporcionais. Essa é uma das contradições produzidas pela deriva da personalização da liderança em detrimento do papel das instituições que marcam as crises de todas as democracias ocidentais. Neste quadro, os órgãos, os processos consultivos parecem ter muito pouco em comum com o processo decisório que acaba sendo reduzido à arbitrariedade do decisor. É aqui que o Sínodo nos empurra para uma interpretação diferente dos processos decisórios que, de fato, em muitas das contribuições que o tomador de decisões precisa para ser capaz de tomar decisões eficazes, boas, prudentes e alinhadas com o Evangelho, escutando o Espírito. É preciso dizer que Paulo VI intuiu isso, porque no ano 65 ele instituiu o Sínodo dos Bispos com um órgão através do qual citou os bispos eleitos em várias partes do mundo, que prestam assistências mais efetivas ao pastor supremo da Igreja. Então, no desempenho de sua tarefa de governar a Igreja, Paulo VI sabe que não lhe falta o alívio da sua presença, a ajuda de sua prudência e experiência, a certeza de seu conselho, o apoio de sua autoridade, mas sem abdicar do seu papel de decisor final. A mesma lógica se aplica aos diferentes níveis em que a vida da Igreja se articula. De acordo com essa visão, que hoje não está isenta de um valor contracultural, mas primorosamente profética, a consulta não é estranha a um bom processo decisório, mas é parte integrante indispensável dele. O processo do Sínodo 21-24 é precisamente uma oportunidade para adquirir experiências concretas. A qualidade do discernimento realizado pela Assembleia sobre algumas questões cruciais para a vida da Igreja depende da bondade do processo de consulta ao povo de Deus, a partir do qual foram formuladas questões do Instrumento Laboris, que forjou e dirigiu a Assembleia. Podemos destacar 2 pontos sobre a participação e o papel e o valor do processo de consulta. Em primeiro lugar, essa visão nos permite aprender o significado mais profundo da participação, do que significa participar de um processo decisório que não está apenas no fato de tomar ou não a decisão final, mas, sobretudo, no reconhecimento da dignidade comum. Este é o fundamento da igualdade de todos e a contribuição
indispensável de cada um. Como diz o Instrumentus Laboris, citando o número 34 da encíclica Centésio Annus, contribuir ativamente para o bem comum da humanidade é um componente indispensável da dignidade da pessoa, também no centro da comunidade cristã. A primeira contribuição que cada um pode dar é discernir os sinais dos tempos para manter a missão em sintonia com o sopro do Espírito. No entanto, é sempre o instrumento Laboris que traz à tona um segundo elemento, ainda mais primorosamente profético, dessa concepção de tomada de decisão, apontando que se todos os pontos de vista têm algo a contribuir para esse discernimento, os dos pobres e dos excluídos devem ser considerados em particular. Por esta razão, desde o início do Sínodo 21-24, foi dada grande ênfase à importância de a voz dos pobres e excluídos também ser incluídas na consulta. Não apenas aqueles que desempenham algum papel ou responsabilidade dentro das igrejas particulares. A implementação concreta desse convite tem se mostrado muito difícil em muitas igrejas locais e também em todos os níveis. Hoje, temos de reconhecer que precisamente temos que fazer muito nesse sentido. Mas resta a afirmação da vontade de resistir aos mecanismos de exclusão que fraturam nosso caminho, nosso mundo, e também a consciência de que isso representa um traço característico dos processos decisórios autenticamente proféticos. E também desta forma, com essas duas características de valorização da participação de todos, que a importância de todos serem escutados, e em especial os excluídos, também se percebe de forma concreta. A visão proposta pelo número 236 da exortação apostólica Evangelii Gaudium, que diz que o modelo, o poliedro, que reflete a confluência de todas as parcialidades que mantém a sua originalidade, tanto a ação pastoral quanto a política buscam reunir o melhor de cada um nesse poliedro. Trata-se, portanto, de um desejo fundamental, de uma dimensão fundamental de um processo decisório do qual não se pode prescindir. E completa esse poliedro é onde os pobres estão inseridos com sua cultura, seus projetos e suas potencialidades. Eles dão uma nova perspectiva que não pode ser dispensada. Agora, chegamos ao segundo ponto que quero enfatizar em relação à tomada de decisão profética. Portanto, o desenho do processo sinodal compõe a instância horizontal da participação de todos, como vimos com a instância vertical de autoridade, na consciência de que, para a Igreja, as dimensões sinodal e hierárquica são ao mesmo tempo constitutivas, justamente, e isso é próprio de uma sinodalidade de articulação dessas duas dimensões. Isso também levou a uma recuperação do sentido e, portanto, da tarefa original da autoridade, que não é o controle, mas essa capacidade de crescer. Nessa linha, como já mencionado, emerge a importância fundamental dos papéis da garantia da qualidade sinodal e participativa dos processos, avaliando seus resultados. Este é o papel que o processo sinodal tem convidado, que o processo sinodal convidou os bispos a experimentar, cada uma na sua diocese e juntos nas conferências episcopais. Coube a eles abrir a essa fase de consulta, de escutar, dar vida às instituições encarregadas de realizar a equipe sinodal típica e, finalmente, certificar que a síntese final corresponde ao processo e que é realizada de forma sinodal eficaz, e precisamente no que diz respeito a um caminho enraizado na fé da Igreja. Mais uma vez, aqui estão os dois elementos que podemos destacar em relação à liderança.
Primeiro, descobrimos um modelo de liderança profundamente contracultural, que é também a disposição interna daqueles que realizam um processo de discernimento, um processo sinodal de tomada de decisões. Estas disposições que são necessárias para poder desempenhar as suas funções. Realmente é uma grande liberdade interior que leva a priorizar o processo e o fato de que realmente todos podem participar e assim garantir resultados que são fruto de uma verdadeira escuta do espírito, cuja autenticidade é garantida e, portanto, o ponto de vista do líder também. O caminho deve ser julgado, válido e autossuficiente, fecundo, em consonância com o Evangelho. Não porque tenha chegado a uma conclusão em consonância com o pensamento do decisor final, mas precisamente porque foi um processo realmente bom, segundo os indicadores típicos de discernimento, com essa capacidade de passar por diferentes emoções, sua alternância, mas tudo o que significa com base no Evangelho e com a busca do bem em mente. E isso nos permite compreender o papel da autoridade, que é justamente garantir esse processo, porque é justamente em sua plenitude que depende a capacidade da igreja de escutar a voz de Deus e de encontrar Cristo, o esposo, o único a quem a igreja pertence. Aqueles que têm um papel de autoridade dentro dela não são mestres, mas estão a serviço desse encontro com o esposo, com Cristo. O líder não pensa em si mesmo e não se coloca no topo, no centro ou mesmo na base. Dessa forma, sua figura torna-se um promotor, fiador, uma expressão de um desejo de unidade que nunca se transforma em uniformidade. Sua capacidade é justamente fazer caminhar juntos os carismas que o Espírito distribui na comunidade. Fazer com que esses carismas caminhem juntos em sua variedade, sem excluir ninguém, privilegiando o esforço de incluir os mais pobres e aqueles que normalmente permanecem à margem desses processos. E um segundo elemento no que diz respeito à liderança, que também nos vem da experiência concreta do Sínodo 21-24 e que foi entendida para caracterizar a ação daqueles que, dentro de um processo de discernimento eclesial, querem desempenhar um papel de responsabilidade. Em todos os níveis, quem recebe os frutos de uma consulta é obrigado a oferecer restituição a quem participou do processo. É uma dimensão de diálogo, de confronto, de diálogo. Foi bom poder representar a bondade de sua escuta, a validade de sua síntese, sua análise, com a vontade de corrigi-la. Nesse sentido, as assembleias continentais ofereceram a oportunidade de verificar a validade da síntese oferecida pelo documento de trabalho para a etapa continental. Temos trabalhado aqui no Vaticano para fornecer uma síntese, mas foi dito e oferecido a todos os continentes a oportunidade de discutir esses resultados, conhecê-los e também sugerir acréscimos, mudanças e, em particular, sublinhar as prioridades que, a partir das diferentes perspectivas, poderiam ser destacadas. Neste sentido, é uma forma concreta de assumir uma necessidade fundamental de transparência implícita em qualquer processo genuinamente participativo. Sem esse diálogo, sem essa verificação, um exercício de escuta corre o risco de se apresentar a manipulação, corroendo a autoconfiança. Enfim, ele decide tudo, não adianta ele nos consultar. A dignidade das pessoas envolvidas é negada.
Como muitos processos políticos e sociais mostram, a frustração daqueles que investiram na participação e se sentiram manipulados é uma forma muito poderosa de ceticismo e desconexão. Fonte de ceticismo e desconexão. Ao mesmo tempo, garantir a transparência por meio de restituição possibilita resguardar a confidencialidade do espaço e escutar o diálogo em que todos devem se sentir livres para se expressar sem hesitação, porque todos também podem ter uma opinião. Ao mesmo tempo, há quem reconheça, quem valide e ajude a levar o processo avance. A promoção da participação reconhece a qualidade das diferentes bases e encontra formas de conciliar as diferentes necessidades. Um último ponto que eu quero enfatizar é sempre partir da experiência do Sínodo 21-24, mas também ampliar a reflexão justamente na busca das características das modalidades de um processo decisório profético em uma igreja sinodal e missionária. É a importância e a fecundidade do método que aos poucos tem prevalecido entre os muitos sugeridos pelo Vademecum metodológico publicado já em setembro de 2021. Justamente pela adoção muito ampla, além de todas as expectativas e dos resultados que ela tem permitido avançar. Estou falando de conversa in espírito. Se vocês quiserem uma apresentação concisa, pode encontrá-la no Instrumentum Laboris, nos números 32 a 42, que alguns até designaram como método sinodal. Foi a base da longa fase de escuta, de escuta do povo de Deus em vários contextos locais e com devidas adaptações também no desenvolvimento da primeira sessão da Assembleia Sinodal de 23 de outubro. Esse sentido é algo que também tem surpreendido a todos, que cresceram mostrando capacidade de alcançar pessoas em situações muito diferentes e de abrir a compreensão e experiência de um caminho sinodal. Há dois aspectos através dos quais podemos entender em que sentido é um método que podemos definir como profético. De certa forma, esse método dá aos participantes um espaço para falar e escutar. E muitos disseram que faz muito tempo que não encontraram um espaço desse tipo na igreja. Um espaço para tomar a palavra, para expressar o seu ponto de vista. Cada um batizado espera-se que a partir de um trabalho de reflexão, de oração pessoal sobre o tema em questão, e depois a tomada da palavra de cada um corresponda à escuta dos outros. O que é interessante, mesmo na prática, é o quanto o método dificulta a transição para a disputa, para a oposição a controvérsias, sem bloquear a reflexão autêntica. E em muitos contextos, especialmente os mais populares, a possibilidade de falar representou uma experiência inédita que comoveu profundamente as pessoas, despertando entusiasmo e energia. Tem sido chamada de experiência transformadora, mas também em todos os outros níveis. A conversa em espírito, que faz parte da vasta pluralidade de métodos e abordagens na transição de discernimento eclesial, permite que os participantes passem do eu para o nós. Não perde nem apaga a dimensão pessoal do eu, mas a reconhece, insere-a na dimensão comunitária. Deste modo, falar e escutar os participantes torna-se também uma liturgia, uma oração em que não se trata apenas de uma conversa entre os membros da igreja, mas precisamente no momento que o Senhor se faz presente com o 2 e 3 reunidos em seu nome e caminha para formas mais autênticas de comunhão e discernimento. E assim, a dimensão horizontal da passagem do eu para o nós se integra a essa dimensão vertical de aprofundamento da escuta do Espírito.
A este respeito, deve-se notar que a maneira concreta como a conversa no Espírito tem sido vivida no processo sinodal em curso, foi concebida levando em conta o perfil e os objetivos da fase de consulta e escuta do povo de Deus, que apenas a primeira fase certamente não é a fase final e profunda, mas não da tomada de decisão final. Mas essa forma que a conversa tomou em espírito não é uma forma canônica pela qual se possa administrar qualquer processo de discernimento eclesial, mantendo o seu potencial. A ferramenta deverá ser adaptada aos diferentes contextos em que se pretende utilizar, como já começou a ser feito na primeira sessão, a 23 de outubro. Mas é necessário avançar repetidamente no caminho da adaptação, tanto para dar espaço adequado quanto necessário às contribuições do magistério, da reflexão teológica, das ciências humanas e sociais, como para aproveitar a pluralidade de formas e métodos de discernimento com que a tradição espiritual da Igreja é rica. Esta também é uma indicação explícita do relatório de síntese da primeira sessão. Um segundo e último elemento significativo que encontramos na conversa espírita é o fato de que o método visa construir um consenso que não se define como a convergência da maioria mínima necessária, ou seja, a metade dos participantes mais um. Ou seja, não se trata de uma maioria, do consenso de uma maioria que ganha em oposição à minoria que perde e inevitavelmente resistirá à espera de reverter a situação. Então, é sobre todos escutarem o Espírito e construírem um equilíbrio. Uma riqueza de visão que permita que todos contribuam com algo e se sintam representantes pela conclusão comum. Exceto em casos excepcionais, isso significa que ninguém provavelmente se sente refletido 100%, mas pode discordar de alguns pontos. No entanto, todos concordarão que a conclusão é representativa do processo que ocorreu e é enriquecida por todos os pontos de concordância e discordância que realmente surgiram. Não se trata, portanto, de esconder conflitos sobre o pretexto da unanimidade. Seria violência, ainda que encoberta. Mas nem mesmo a deflagração e articulação de posições é resultado de um empate contínuo e de quase assumir o sabor de uma polarização, fechando-se na própria posição. Na verdade, no entanto, o resultado nos permitirá continuar caminhando juntos em direção a novos arranjos, especialmente reconhecendo uns aos outros. Se não for este o caso, qualquer decisão é realmente vivida como uma imposição que não é aceita, e se não com grande dificuldade. E, por outro lado, a contribuição de cada um de nós, como dissemos, é fundamental na forma como avançamos, de modo que a aplicação desse caminho nesta conversa no Espírito não pretende suplantar o princípio da maioria, mas sim destacar que ele não pode ser a única referência, pois não é apropriado para todos os contextos. Em particular, na Igreja há peculiaridades que devem ser salvaguardadas. Precisamos o fato de que todos juntos escutamos a voz do Espírito e todos contribuímos como batizados. A dinâmica da primeira sessão da Assembleia Sinodal no dia 23 de outubro e os resultados da votação que aprovou o relatório de síntese por ampla maioria testemunham que é possível construir um amplo consenso, mesmo na presença de diferenças marcantes e um pluralismo cultural muito forte, desde que haja
tempo suficiente disponível de um método eficaz e das condições adequadas de confidencialidade, bem como de uma profunda liberdade interior. Em outras palavras, a polarização cada vez mais extrema que nossas sociedades estão vivendo, particularmente na esfera política, não é um destino inevitável. É uma mensagem de esperança, especialmente para os sistemas democráticos que se percebem em crise e que precisam renovar o dinamismo da participação. A experiência indica, em uma sociedade altamente polarizada como a nossa, o princípio majoritário pode ser divisivo e precisa encontrar um complemento na dinâmica de fortalecimento do laço social, dentro de um consenso mais amplo no qual todos possam se identificar. O dinamismo entre a maioria e a minoria, ou entre as diferentes posições, talvez não apenas duas, por mais vivas que sejam, não correrá o risco de ser percebido como opressor, levando as posições minoritárias a renunciar à participação, a recuar, e nem sequer será uma fonte de novas divisões e vinganças. Muitos dos problemas de coesão que afligem nossas sociedades derivam justamente da retirada daqueles grupos minoritários que se sentem excluídos a priori, na verdade, que não percebem nenhum terreno comum sobre o qual basear a participação e a tomada de decisões. Chegamos ao fim dessas reflexões, desses 3 pontos sobre a participação: a fase de consulta, sua importância, a forma de realizar a liderança e o método de uma forma sinodal de proceder e decidir. Outras palestras deste curso irão se aprofundar em diferentes aspectos do que descrevemos. Mas espero que fique pelo menos um pouco mais claro que uma igreja capaz de integrar todos os seus membros, de encontrar um lugar para eles, mesmo dentro dos seus processos decisórios, tem uma palavra profética capaz de anunciar a boa nova do Evangelho às sociedades em que vive. Muito obrigado a todos e todas.